pessoal, como eu falei, a gente vai estar trazendo aí alguns materiais bacanas. Estamos de volta aqui a mais um vídeo no canal. A ideia aqui é um Back to Basics. Então eu vou pegar um, o assunto de hoje vai ser local stack, tá? Mas um Back to Basics. Vamos ver ali como lidar com o basicão de AWS. E vamos pegar um exemplo que a gente já fez aqui. Se você for olhar, tem um vídeo aqui no meu canal, posso deixar aqui na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição. Que a gente fez um vídeo que a gente mostrou como você publica um site estático usando o S3, certo? Então nossa ideia aqui agora é o que? Vamos pegar esse mesmo exemplo. Mas, por exemplo, cara, eu não preciso de uma conta na AWS. Vou usar a Local Stack para fazer isso aqui e ainda vou dar um plus a mais. Naquele exemplo eu só usei o S3 exibindo. A gente não põe S3 exibindo em produção. Você vai em produção, você vai ter que pôr um CDN na frente. Então, que tal se a gente usasse aqui o local stack para simular o upload do site, para simular e a CDN com o CloudFront e a gente testar como é que tudo isso funciona. Então, a ideia aqui é a gente ser prático aqui, então, e executar isso aqui. Então, bora lá? Então, joia. O que nós vamos precisar aqui? Estou no site aqui do exemplo desse site aqui, estou no meu diretório, quer dizer, aqui. Você precisa de basicamente três ferramentas aqui dentro para a gente começar a brincar com isso aqui. Ferramenta número 1, Docker. Então, eu vou pôr aqui o meu Docker para executar. Beleza? Docker Engine. Eu não deixo ligada por default, para não rebentar o meu tempo de startup da máquina. Eu deixo sempre a máquina ligeira, eu ligo só quando eu preciso. Então nós vamos começar aqui com isso. Eu preciso do local stack. O local stack você pode ter aqui, aí você pode rodar o local stack de várias maneiras. Você pode rodar via Docker Compose. Eu instalei aqui o local stack CLI. Então a gente tem aqui o local stack menos version. Estou aqui rodando a versão 2026.5.0 do local stack CLI. E eu tenho aqui também o que a gente vai precisar aqui para poder fazer isso. O ideal aqui você não vai usar interface visual, a gente vai usar a linha de comando. Então eu preciso também da AWS CLI. Então deixa eu ver aqui. Eu também tenho a AWS CLI aqui na minha máquina. Estou rodando a versão 2.34.51. Então perfeito. Então o que você vai precisar para poder reproduzir aqui? Docker, local stack, uma conta na local stack, porque você precisa configurar com o seu token agora. Lembre-se, o local stack ele tem a versão, ele continua tendo a versão free, mas ele não é mais a versão community, agora é para um modelo de conta. Então você tem que ter um usuário lá na local stack. Vamos acessar aqui local stack. Deixa eu pegar aqui meu profile. Eu acho que já estou até logado, perfeito. Então você precisa ter aqui o teu local stack na tua conta, conectado no seu personal token aqui, e vida que segue. Aqui eu vou usar agora dois serviços aqui. Então se eu pegar aqui, eu vou pegar dois serviços aqui. Eu vou usar, nós vamos começar com S3 e depois nós vamos usar aqui um CloudFormation aqui para poder, um CloudFront aqui. Acho que eu vou usar o CloudFormation. Vamos ver aqui qual que a gente vai colocar aqui. Acredito que o CloudFormation seja o legal aqui para nós aqui como CDN. Então, joia. Vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira aqui dentro do ambiente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, dado que a gente começou tudo isso aqui, se você não tem, você precisa instalar o AWS CLI e o local stack. Joia. Eu preciso agora iniciar o local stack.
Para não matar aqui o meu ambiente, porque assim, local stack é fácil. Você tem no CLI, local stack start. Qual é o X aqui? Se eu der só local stack start, ele vai subir, mas ele vai ocupar esse terminal, eu vou ter que abrir um novo terminal. Então eu vou executar ele em background para que ele possa subir aqui para mim. Ele vai subir no ar, perfeito. Tá no ar. Tá em background. Então estamos prontos para poder começar a brincar aqui e utilizar. Pode ver que aqui ele já até detectou que eu estou online, ó. Já detectou minha conta aqui conectada. Se eu olhar aqui no meu Docker, eu já tenho o local stack main rodando aqui bonitinho no meu ambiente. Então, joia. Então, vamos continuar aqui. Segunda coisa que eu preciso fazer agora é trabalhar com o fato de que eu vou subir o site estático. Então, dá um clear aqui. Vamos, só para você ver, por linha de comando, você pode ver também, se você não quer olhar ali no doc, eu posso dar aqui um local stack status services. E eu vejo que está no ar aqui para mim na minha máquina. Aqui. Perfeito. Eu tenho todo mundo aqui available. Então, tá no ar a brincadeira. Então, clear. Tá aqui o site. Então, o HTML, o CSS, vou ter que subir todo esse cara aqui para lá. Então, nós vamos começar aqui com a subir isso aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é criar o bucket agora, certo? Igual que a gente fez. Então, vamos pegar aqui. Eu vou dar o comando. Eu vou dar o comando aqui da AWS. Aqui a grande mágica aqui do AWS CLI é que assim, se eu não, eu posso configurar como uma variável, eu vou aqui por fins didáticos, eu vou deixar isso aqui apontado aqui. Então eu ponho endpoint URL igual http localhost 4566, quer dizer, que é a porta que o local stack está rodando. Aqui é um ponto interessante, tá? Se você não fizer isso, o que o AWS vai fazer? Ele vai pegar as suas credenciais que estão configuradas e vai tentar conectar na sua conta produtiva. Eu não quero conectar na conta produtiva, eu quero simular esse cara aqui rodando. Esse cara aqui também tem uma magiquinha interessante, que nem, por exemplo, se você não quer ficar toda hora colocando o localhost, colocar um append no localhost, tudo, você pode cadastrar ele como uma variável no ambiente ou dar um alias pro comando AWS, inserindo ele toda vez, que vai funcionar. Eu prefiro colocar aqui porque fica mais didático, tá? Agora, o que eu quero utilizar aqui? Eu quero criar um bucket S3. Então eu vou dizer aqui S3 S3, vamos dar o nome aqui do meu bucket. // vamos chamar de exemplo site estático. Opa! Make bucket falhou. O que falhou aqui? Vamos entender aqui o que falhou. Esquecemos de um detalhe aqui, né? Por que o comando aqui falhou? Vamos executar ele de novo. Ó. Por que ele está falando isso aqui? Porque eu esqueci de cadastrar as credenciais, né, gente? Cabeção. Então vamos lá. Mesmo para teste, você precisa criar as suas credenciais. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso expor essas credenciais e usar o AWS Configure aqui para colocar aqui. Então, eu vou precisar exportar
3 caras aqui. Eu vou copiar até aqui para não ter que digitar. Você precisa exportar este cara aqui, que é o seu access key, nome de teste. Vou dar o nome de teste. Eu preciso exportar a secret access key. Eu não posso esquecer disso. Eu posso deixar isso também configurado no ambiente. Aqui eu estou fazendo só. E eu posso expor aqui. Não tenho que esquecer qual é a minha região default. Eu coloquei o S East, mas poderia ser São Paulo East. Aqui tanto faz. Então agora eu deveria ser capaz de criar o meu bucket. Olha aí. Criamos o bucket. Ele foi criado. Se eu olhar aqui no App Inspector, eu não tenho. Eu não habilitei o App Inspector aqui ainda. Depois eu vou colocar. Mas se eu olhar aqui no meu serviço, lá, o overview. Eu já tenho o meu bucket ligado, eu tenho o meu estático aqui, ó. O bucket exemplo site estático está criado. Perfeito. Então, agora a gente vai dar continuidade neste processo aqui. Criei o bucket. Eu preciso configurar ele para ele ser um site. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu fazer só um testezinho aqui. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Eu tenho aqui, eu tenho 2 caras aqui. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazer aqui esse cara aqui. Por que eu olhei aquele HTML? Porque eu vou usar aquele HTML de referência aqui para fazer aqui AWS. Eu ainda vou usar o endpoint URL igual o HTTP 2 pontos barra localhost 4566 ainda S3, mas agora eu vou pegar assim, em vez de ser o comando MB do S3, eu vou mudar ele para website S3, exemplo, site estático. Então este é o caminho aqui, eu mantenho no mesmo cara que o meu. Vou dar aqui, nesse cara aqui, um barra aqui para poder jogar para a linha de baixo. E vou dizer para ele, olha, eu preciso setar no momento que eu seto ele como... Já, eu preciso passar quem é o meu index, né? Porque meu index aqui, ele é o cara mágico para mim. Então eu vou dizer que meu index document é o index.html. Calma que eu ainda vou ter que uploadar tudo para lá. Eu não uploadei nada. Eu vou dar outro barra aqui para pular para a próxima linha. E eu vou dizer assim, error document. Se der error, eu vou jogar para aquela página. Podia ser uma página de erro, 404, alguma coisa. Mas eu vou jogar para o single.html. Beleza, perfeito. Configurado como um site estático, configurado como como fala aqui, ó, como um site estático. Olha lá, exemplo site estático, tem o bucket dele aqui. Ainda não tenho nada nele aqui. Eu posso usar aqui se eu pegar a URI, como eu configurei ele como um site, tá vendo? Eu já tenho a URI disponível. Olha lá. Opa, ele está copiando só a URI do S3 aqui. Ele não está colocando ainda. Porque eu não pedi para ele devolver. Então vamos lá. Calma lá. Vamos chegar lá. Eu estou querendo adiantar o rolê. A segunda coisa que você precisa fazer você precisa criar uma policy. Agora, lembra que a gente fez lá no vídeo direto no S3 que eu preciso estabelecer a policy pública de ler o objeto ou não, porque sem a policy o bucket ele é sempre fechado. Então beleza, então eu preciso criar agora um
policy. Um arquivo, eu vou criar aqui dentro no code, eu vou colocar aqui policy.json, porque esse cara aqui vai ser o meu policy. Vamos pegar aqui esse cara aqui, ele jogou na outra janela. Eu vou copiar para a gente não ter que ficar colocando, mas basicamente aqui o version, o statement, o SID, public read get object, hello principal, action get object, para o meu ARN, que é o exemplo do site estático. Então, show de bola, salvei esse cara, não preciso mais dele, eu posso fechá-lo. Show de bola. Aí eu preciso agora adicionar esse cara no bucket policy. Agora, quem que eu vou usar aqui? Eu vou usar outro comando da AWS CLI. Eu vou usar aqui o -- endpoint URL equals HTTP, porque tem que sempre apontar para ele. Como eu falei, dá para você estabelecer um alias, você não precisa ficar fazendo isso aqui toda vez, tá? Mas eu não vou fazer. Agora, eu vou usar o S3 API, tá? Vou dizer para ele que eu preciso colocar o bucket policy, bucket-policy. Então, vou colocar o bucket-policy. Vou jogar o barra invertido aqui, tem uma pancada de coisa para fazer aqui. Aí a segunda coisa que eu preciso passar o nome do bucket para ele. Então eu vou dizer para ele: olha, o nome do bucket é o traço bucket. O bucket é o exemplo site estático, o nome que você criou. Aqui eu vou dar um barra invertida, menos, e o policy. E a política, né? O policy é o file. Como eu criei aqui no raiz do projeto, é o policy.json. Policy adicionada. Agora eu preciso dar o upload da galera lá dentro do meu arquivo estático ali para testar. Mais simples ainda. AWS. Nós vamos por um endpoint aqui, endpoint URL igual a http //localhost 4, assim. O que é interessante, tá? Se você tiver setado as variáveis ali com as suas chaves, é só tirar o endpoint aqui. Você está falando com a sua conta AWS em produção, tá? Eu vou voltar a usar o S3, não é o API. Agora eu vou usar o comando sync. Eu vou dizer synca tudo que está na pasta para S3. S3 o meu bucket. Exemplo site estático. Aqui é um ponto interessante, tá? Eu vou fazer aqui mandando tudo, mas você pode usar o comando exclude e falar assim, cara, eu não quero mandar um SH, não quero mandar o GitHub ponto, o Dockerfile, o tipo de coisa. Por exemplo, eu quero excluir tudo que é da pasta Git aqui do projeto, porque isso aqui estava versionado. Então, se isso aqui estava versionado, eu quero vir aqui e vou falar para ele, falar assim, não quero mandar nada da pasta Git para lá, não faz sentido. Eu não quero testar isso. Eu venho aqui -- exclude e digo para ele, exclui para mim tudo que é .git /asterisco. Cadê o asterisco aqui na minha máquina? Opa, aqui você. Vou adicionar também aqui o -- exclude .github
Asterisco. Aqui eu posso tirar tudo que é Dockerfile, tudo que é coisa daqui de dentro. Se eu tenho um Dockerfile, se eu tenho um Dockerfile que eu criei aqui para poder subir, por exemplo, um dos exemplos que eu coloquei, então eu vou falar para ele. Ó, menos exclude também o arquivo Dockerfile. Não mande o Dockerfile para lá. Eu quero só o estático. Dockerfile. O README, eu vou deixar ele mandar, o licença. Ponto, eu criei no raiz aqui também. É interessante a gente tirar. Menos exclude o policy.json. Não quero mandar policy para lá. O resto eu posso mandar tudo para lá. E aí eu enter. Olha lá, ó. Upload de todo mundo. Se eu olhar aqui agora, olha lá. Olha aí. Montei meu bagulho. Tô testando meu S3, velho. Tá aqui, ó. Tá bonitinho aqui. Isso daqui, aqui eu só tô por consulta. Mas tá aqui dentro. Eu falei assim, detalhe. Agora já deve estar funcionando isso daqui. Então, como é que eu chamo isso daqui? Agora no caso do local stack. No caso do local stack, eu vou vir aqui e vou chamar ele pela URL. Exemplo site estático, nome do bucket.s3 website.localhost localstatic cloud e tcharam, a mesma coisa que nós fizemos, só que assim, aqui eu não estou conectado na minha conta da AWS, não preciso gastar meu coisa de cloud, e eu aprendi a utilizar o cara aqui. Outro jeito que você pode executar e que vai funcionar também, deixa eu ver, que ele habilita. Se eu usar localhost na porta 4566, apontando para o local stack, lá, perfeito. Ele também funciona. Então eu tenho aqui, ó, funcionando em ambos. Aqui ele botou zoom, aqui ele não botou zoom. Foi só a diferença, por isso a diferença dos tamanhos aqui de aqui o browser por algum motivo entrou habilitado em 175%. É o mesmo site. Então, joia. Aqui a gente fecha a primeira parte desse conteúdo. Agora a gente tem agora vamos criar a distribuição via CloudFront. Para criar via CloudFront não tem segredo, é fácil. Já tem um exemplo aqui, mas eu vou dar um quit aqui. Clear, vamos lá. Você vai rodar esse comando aqui. Eu vou colocar aqui, vamos lá, onde eu aponto para o endpoint. Eu vou dar CloudFront Create Distribution desse cara. Vou dar origem, domain name, exemplo site estático LT Cloud. Esse cara vai me responder um ID. Tá vendo que se você olhar aqui, este ID, isso aqui é a distribuição do seu CloudFront. Então, qual que é o meu domain name? Se eu chamar por esta URL aqui, agora no browser, eu tenho o CDN respondendo a mesma coisa. Então, se eu abrir aqui, opa, eu trouxe aqui, porque na verdade ele está trazendo o domain name, eu tenho que pôr aqui o /index. Ponto. Mas tá vendo que ele já respondeu? HTML, ó. Ele trouxe a lista de diretórios. Então eu puxo o index.html e o meu CloudFront Distribution está colocando aqui. Agora eu tenho que configurar o CloudFront corretamente para não exibir, para não dar informação demais para o meu atacante, né? Que aqui eu estou colocando. Mas aqui porque você está testando também no local stack. Ponto interessante do local stack é que eu acabei criando diversas distribuições de CloudFront para testar. É você usar o app inspector aqui, ó, e aí você consegue ver, tá vendo, ó, a execução, por exemplo, se eu chamei aqui, ó, vou executar aqui, opa, vou dar um /index aqui, eu ainda consigo mapear aqui via app inspector as chamadas que eu tive, inclusive a última aqui, vou dar um refresh aqui para ele pegar a última. Aí, pegou as últimas execuções que eu tive aqui. Viu coisa? Tá vendo? Tá dando um erro no favicon. Você pode analisar e falar: opa, olha, tem um erro no favicon. Isso aqui é ótimo para você
testar. Você pode testar tanto via a solução cloud, isso aqui, ou instalar uma extensão do VS Code e usar o App Inspector aqui para ver o funcionamento das suas aplicações. Você pode ver isso também, inclusive, em forma de gráfico. É bem legal usar o App Inspector aqui para isso. Vamos pegar aqui, ó, CloudFront, ó. É legal isso aqui, a hora que você tiver aplicações integradas, porque esses caras aqui eles funcionam isolados, né? Nós vamos chegar nisso aqui lá na frente. Então, joia. Como vocês puderam ver, é bem suave você fazer, tá vendo? Eu consegui testar 2 produtos da AWS, CloudFront e S3, sem eu precisar ter uma conta na AWS e pude usar aqui de maneira bem tranquila e fácil e poder testar, poder errar. Que eu errei um pouquinho ali no CloudFront e tudo mais que eu estava usando, e aí você não precisa errar isso em produção, você erra aqui e depois você só manda o comando correto para produção na hora que você precisa enviar. E é isso, tá vendo? Isso aqui é um Back to Basics para mostrar o básico aqui. A gente vai começar a se aprofundar em como testar coisas mais complexas aqui de AWS, Azure e outras possibilidades usando Local Stack e usando essa expertise nossa aqui para poder aprender cloud usando nossa máquina local completamente desconectada. E não esquece de dar aquela fortalecida, né? Curtiu esse vídeo? Compartilha com os amigos. Clica, segue aí a gente e nos vemos no próximo vídeo.